Prezado aluno, prezado aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Todos nós estamos um pouco desorientados em relação a essa pandemia mundial, onde uma doença que não existia surge e mata milhares de pessoas mundo afora. Nós, da Multiprofissões, estamos aqui trazendo este conteúdo para você porque somos otimistas por natureza. Queremos o bem e esperamos o bem sempre. Se esforce, mantenha seus estudos em dia, procure seguir as recomendações das entidades competentes, treine sua paciência e em breve poderemos estar juntos em uma sala de aula. Prometo que na primeira aula o lanche será por minha conta. Salve, salve meninos da Multiprofissões, professor Vinícius aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de quarentena Multiprofissões, né? Essa aula aqui ela segue o cronograma aí de estudos que a gente propôs a fazer via internet, até porque as atividades estão paradas somente lá na Multiprofissões, mas o conteúdo, mais as aulas, elas vão continuar acontecendo normalmente aqui o tempo que for preciso. Cada aula de vocês que não aconteceu lá na escola, vai acontecer de forma online. Então seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? Para qualquer hora que você estiver estudando aí. Antes de começar, eu preciso passar aqui alguns recados, né? Eu passei esses recados aqui na primeira aula, na nossa primeira aula online, mas eu vou passar novamente, que é sempre bom relembrar. Como a nossa aula ela segue um conteúdo da quarentena, ela segue um cronograma, ela tem um protocolo de funcionamento. O objetivo dessas aulas é que vocês não fiquem sem aula, né? E se vocês não vão ficar sem aula, não tem nenhum motivo de levar falta. Então, para contabilizar as frequências de vocês, no final de cada aula dessa, a gente deixa uma atividade. Atividade de 4, 5 questões, bem pequena. Essa atividade você vai responder no seu caderno aí, né? Junto com aí as informações que a gente está passando para vocês aqui agora. E aí você vai destacar essa folha e vai levar na Multiprofissões assim que esse período de quarentena passar. Então, ao entregar a sua atividade, você vai assinar a lista de chamada e nessa lista de chamada você vai receber a frequência. Daí é muito importante que você faça, o aluno que não fizer ficará com falta. Na aula de hoje, né, de atendente de farmácia e consultórios médicos, vamos falar sobre algumas doenças virais, né, algumas doenças aí que são comuns. Eu sei que a gente está passando por uma pandemia aí de coronavírus e todas as atenções se voltaram para lá, mas não é por isso que a gente deve deixar de conhecer outras doenças, porque essas doenças não param em relação à pandemia, elas continuam acontecendo, elas continuam registrando casos e a gente vai aprender um pouco mais sobre elas. Ok? Pega papel e caneta aí, pega a sua cadeira e vamos nessa. Bom, enfim, dessas doenças aqui, eu destaquei algumas, né? Que é o H1N1, a febre tifoide, a dengue, a chikungunya, a malária, o zika vírus, a hepatite, a cólera e a leptospirose. Tá? Essas doenças foram separadas não por unidade aleatória, mas elas foram separadas porque elas têm um acontecimento em comum, elas têm algo em comum. Como, por exemplo, elas acontecem todas no período de chuva. A gente registra um aumento nesses casos aí durante os períodos chuvosos, os períodos de verão. Né? Boa parte disso acontece por aumento das enchentes, né? Então a gente tem mais contato aí com água contaminada, como é o caso da leptospirose, da cólera, da hepatite. Outras doenças, né, que acontecem porque durante o período de chuvas a gente tem um aumento na população de mosquitos, um aumento na população de insetos, e muitos desses insetos transmitem doenças, como é o caso do zika, como é o caso da malária, da chikungunya e da dengue, né? E aí a gente tem também um outro fator, que seria a diminuição na imunidade das pessoas. Nesse período de chuva é mais comum a gente ficar mais gripado, é mais comum você ver as pessoas mais resfriadas, porque a imunidade das pessoas abaixa nesse período, né? Elas vêm associadas a outra doença, boa parte da população sofre com doenças crônicas como sinusite, rinite, e nesse período onde o tempo muda, a imunidade das pessoas trabalha diretamente para combater os sintomas. Então você fica vulnerável a outras doenças, o que pode levar à evolução de alguns casos, como é o H1N1, que evolui da gripe comum, e a gente já vai ver já já. Algumas dessas doenças aqui a gente não vai falar hoje, essas doenças elas vão ficar aí para quem sabe a próxima oportunidade, se a gente
continuar com essa quarentena, a gente vai trazer o restante dessas doenças, mas a gente vai trazer aqui as principais, as que atingem mais aí o brasileiro, que provavelmente no mercado de trabalho, quando vocês estiverem atuando na área de saúde, vocês vão ter mais atendimentos, digamos assim. Mas cabe aqui a gente explicar o que é essas doenças, algumas delas, né? Já para você se situar do que a gente vai falar na sua próxima aula. Começando aqui a falar sobre a leptospirose é mais conhecida como doença do rato. A leptospirose é transmitida através de uma bactéria que fica presente no xixi do rato e no cocô do rato também, né? Embora transmita mais pelo xixi do rato. Então, como nesse período de chuva a gente tem um aumento aí das enchentes, a quantidade de lixo nas ruas, né? A gente tem aumento de poças de água, então essa água pode muitas vezes estar contaminada. E a gente, ao pisar descalço ou então a ter algum contato com esse tipo de água, com a água contaminada, a gente acaba adquirindo aí a leptospirose, que é a tão famosa doença do rato. Também acontece transmissão por água contaminada, a hepatite A e B. Também é transmitida por água contaminada, ok? O vírus fica presente, a bactéria fica presente na água, que vem de lixo, de enchentes, e aí você acaba contraindo o vírus da hepatite, e aí você desenvolve a doença. A cólera também da mesma forma. Ok? Então aqui eu já disse as principais doenças, vamos passar aqui para entender já as doenças que a gente vai começar a falar nessa aula. A primeira doença é a H1N1. A H1N1 ela é causada, como você pode ver aqui, por uma mutação do vírus influenza, que é popularmente conhecida como gripe suína. O vírus da H1N1 ela evolui do vírus normal da gripe comum. Tá? Essa doença, essa evolução acontece em alguns animais, como aves e alguns mamíferos, e ela ficou popularmente conhecida porque a genética do H1N1 ela foi mutada exatamente na gripe suína, então ela recebeu esse nome. Né? Essa doença ela já existia, né? A primeira pandemia dela foi em 1919, mas só que ela só foi detectada em humanos em 2008, olha a quantidade de tempo. Isso por quê? Isso porque a transmissão de animais para pessoas não é muito comum. Essa pandemia que existia de 1919 até 2018, que foram onde a gente registrou os primeiros casos de H1N1 em humanos, ela acontecia somente em porcos, ou seja, somente aos porcos, somente aos suínos que desenvolviam essa doença e depois acabou transmitindo para o ser humano. A evolução dessa doença ela é bem simples. Todo vírus que causa gripe, o vírus que causa gripe comum, é chamado de influenza. Mas só que ele sofre mutações em animais e se torna um influenza A. O influenza A é a família de vírus que vai causar a gripe das aves, vai causar a gripe suína, a gripe equina e a gripe canina. Então já fica aí você ciente já mais ou menos do que é. É uma doença que evolui de um vírus comum e acaba infectando outras pessoas. Os tipos de transmissão da H1N1 são 3, tá? Transmissão direta. Acontece de pessoa para pessoa, ou seja, a pessoa espirrou e essas gotículas de saliva por meio da fala, de espios ou de tosse, acabam entrando em contato com as mucosas, que é a boca, nariz e olho, e você contrai a H1N1. A transmissão indireta é quando as suas mãos entram em contato com alguma superfície que foi contaminada. Alguém espirrou em um copo, alguém tomou água no mesmo copo que você, alguém espirrou em cima da mesa. Então você teve contato primeiramente com as mãos e aí depois levou direto às suas mucosas. Também acontece essa transmissão. Acontece também a transmissão animal, ou seja, que passa do animal para o ser humano. Tá? Só que essa transmissão animal ela é praticamente inexistente. Como é que você pode ver que no primeiro slide a gente argumentou que desde 1919 a gente já conhece essa doença, mas só em 2008 que a gente vai registrar os primeiros casos aí em humanos. Porque para passar de animal para ser humano, ela é um pouco mais difícil. Uma vez que a maioria desses animais, desses vírus que a gente contrai dos animais, a gente contrai através do consumo, né? Consumindo carne de porco, consumindo carne de aves e por aí vai. E esse vírus, ele morre a 67 graus, ou seja, o ponto de fervura da água é um pouco maior. Para quem cozinha sabe que é 90 graus aí, 90 graus, 95 é quando a gente começa a ferver a água. E o vírus não resiste, o vírus morre a uma temperatura
bem menor, que seja 67 graus, por isso que não é tão comum. A não ser em casos que, muito específico, a pessoa tá lá no pasto, tá lá de contato com esses animais, e aí, por descuidado, ela acaba levando a mão nas mucosas. Acontece esse tipo de transmissão, só que é bem raro. A maioria das pessoas, geralmente, após pegarem animais, costumam lavar as mãos. O período de incubação do H1N1, ele varia de 1 a 3 dias, tá? Só que, aliás, de 3 a 5 dias. Só que essa transmissão, a partir já do segundo dia, de 1 dia e meio que você tem ali já contraído o vírus, você já consegue passar para frente. Ou seja, cerca de 24 horas a 48, você já começa a ter a aparição dos sintomas aí do H1N1, que seria a gripe suína. Lembrando que esse vírus ele é um pouco mais letal do que o coronavírus, como a gente falou na última aula, porém ele não é tão transmissível assim, tá? É mais, as pessoas têm uma imunidade maior com esse vírus em relação ao corona, até porque o corona é mais novo, né? Então, quais seriam os sintomas da H1N1? Beleza, você tem os sintomas de uma gripe comum, tá? O H1N1 e a gripe comum, a gripe pesada, digamos assim, os sintomas são parecidos, só que quando o quadro é de H1N1, os sintomas são sentidos com mais intensidade, os sintomas são mais fortes. Então seria febre alta e calafrio, dores no corpo e dores na garganta, tosse seca e espirros, fadiga ou cansaço, falta de apetite, ou seja, inapetência, e em casos mais complicados, em casos mais graves, a pessoa pode apresentar vômitos e diarreia. Esses dois aqui acontecem em somente 20% dos casos, são casos que realmente já evoluíram bastante, são casos que já estão em estado muito grave, são casos que já quase não tem nenhuma revertência, ela já apresenta esses sinais de vômito e de diarreia. Dos últimos dados que a gente teve aqui, em 2019, foram cerca de 3.430 infectados no Brasil. Desses 3.430, 790 pessoas morreram. Foi registrada aí 796 mortes. Então, a taxa de letalidade do H1N1, do vírus influenza A, é de 23,4% no ano de 2019. Em 2018, a gente teve aí uma letalidade menor, tá? A gente teve um número de infecção maior das pessoas, mas a gente teve aí uma letalidade menor que chegou a 19%. Isso varia de acordo com o número de pessoas infectadas, o cuidado que ela recebe e por aí vai. Mas em 2019 ela ficou aí na média dos 23,4% de pessoas que vieram a óbito por conta do H1N1. A Aedes aegypti e suas doenças, né? Esse aqui eu separei um quadro bem específico. Por quê? Porque todas essas doenças ela têm a transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito da dengue, né? Esse mesmo mosquito transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E, na verdade, ele porta dois tipos de vírus, né? Não é o mesmo vírus que desencadeia o zika, a chikungunya e a dengue. São vírus diferentes. Então, o mosquito pode portar esses 3 vírus, ele pode portar até os 3 vírus de uma vez só. O vírus que transmite a dengue é o mesmo vírus, só que de uma espécie diferente que transmite a zika, né? É o vírus flavivírus, é esse mesmo flavivírus que causa o zika vírus e a dengue. O vírus da dengue, da espécie da dengue, ele tem 4 classificações, ou seja, seria a DEN1, desencadeia um tipo de dengue, a DEN2, um tipo de dengue, a DEN3 e a DEN4, como você pode perceber aqui embaixo, tá? Todos esses aí vão desencadear um tipo de dengue. Nós temos 4 tipos de dengue conhecidos e o zika vírus, tá? Vinícius, mas você não acabou de me falar que não é o mesmo vírus que transmite? Sim, a dengue e o zika vêm da mesma família de vírus, só que eles não são iguais. São espécies de vírus diferentes, embora sejam da mesma família. Uma é a evolução do outro. Para você ter uma ideia de como isso acontece, como essa mutação acontece, geralmente mães que têm dengue, né, não desenvolvem zika. Quem desenvolve zika é o neném que está durante a gestação, que a gente já vai discutir já. Então você percebe que o vírus que pegou na gestante foi o DEN, e o vírus que acabou pegando na criança foi o zika, né? Então você tem uma diferença aí desses vírus. E você tem a chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti, mas também pode ser transmitido por outros mosquitos, né? E ele é do gênero
Togarividae, né? Que é uma outra espécie de vírus, que é um outro gênero de vírus, uma outra família, e da espécie Zika V, né? E é importante a gente ter em consideração aqui, a gente levar bastante em consideração, que a disseminação da dengue ela é bem maior do que a disseminação do H1N1 ou a disseminação do corona. Por quê? Olha só aqui como é que é a dinâmica, como é que é a vida de um mosquito da dengue. Você tem uma fêmea, ou seja, só a fêmea que pica, porque ela precisa do sangue para poder colocar os ovos, e ele vive em torno de 30 dias na fase adulta, né? Uma fêmea, durante 30 dias de vida, ela pode colocar até 200 ovos durante o seu dia de vida, aí, de 150 a 200 ovos. Depois disso, desses ovos, cada um vai virar uma larva e depois ele vira um mosquito adulto, né? Isso em torno de 10 dias. Para o ovo eclodir é um dia, mas durante 10 dias ele vai ficar aí como larva e depois ele vai eclodir como mosquito, ele se incuba na pupa e fica aí mais 3 dias e depois sai, né? Então nós temos aqui um ciclo de mais ou menos 40 dias. 10 dias que ele passa na fase de larva e de ovo, e mais 30 dias que ele passa na fase adulta. Como eu falei, uma fêmea pode chegar a colocar 200 ovos, né, de 150 a 200 ovos. Então você percebe que um só mosquito consegue procriar uma população inteira de outros novos mosquitos que vão sair infectando outras pessoas, né? A partir aí do 10º dia já que você tem aí os ovos colocados, você já tem mais de 200 novos mosquitos aí rodando por cada setor, rodando por cada área. Daí você imagina, então, a projeção geométrica que isso cresce, né? Você tem uma fêmea que colocou 200 e esses 200 vão dar origem a novos outros 200. Então a epidemia da dengue ela é um pouco mais agressiva e um pouco mais grave também, né? Falando aqui em dengue, eu falei aqui dos tipos de vírus, D1, D2, D3, D4. Vamos entender então quais são os sintomas e as diferenças de cada uma desses sintomas, né? Cada uma dessas doenças aí desencadeadas. Só uma informação antes. Muita gente me pergunta, Vinícius, é possível a gente pegar a dengue mais de uma vez? Sim, é possível. Quando você é infectado por um tipo de vírus aí, da dengue, você desenvolve a imunidade daquele vírus específico. Ou seja, se você contraiu uma dengue clássica, por exemplo, você cria imunidade sobre o vírus nenhum. Mas isso quer dizer o quê? Se você cria uma imunidade apenas sobre o vírus D1, tem mais 3 vírus que você pode contrair que o seu corpo ainda não conhece e não criou nenhuma imunidade sobre ele. Então, até 4 casos aí, você pode ter até 4 tipos de dengue diferentes, ao máximo que um ser humano consegue. Agora, a incidência de você contrair dengue clássica e depois contrair dengue clássica de novo, isso não existe porque o seu corpo já está imune, tá? Então, fica aí, você já pode contrair a dengue mais de uma vez. E quais são os tipos de dengue? O primeiro tipo de dengue, que é o menos comum, é a infecção inaparente, ou seja, a pessoa é infectada com vírus, mas ela não manifesta nenhum sintoma, claro, ela não manifesta nenhum sintoma grave, tá? Esse sintoma ela vai sentir como um mal-estar, como uma gripe, mas ela não manifesta febre, não manifesta diarreia, não manifesta vômitos e nem outros tipos desses sintomas, né? Então, a maioria das vezes desse caso aqui é só pela insistência do mal-estar, ou seja, que é um mal-estar que a gente não passa porque a gente está tratando com os medicamentos incorretos, a gente procura o posto de saúde, chega lá, percebe que realmente está com um tipo de dengue. Ou ainda, essa infecção inaparente, ela pode dar origem a outros tipos de dengue, como a gente já vai ver. Tá? Por conta dos medicamentos incorretos, por conta de diversos outros fatores de clima, você consegue desencadear uma forma mais grave, e aí sim você vai até o posto de saúde e percebe lá. Essa infecção inaparente é a infecção por dengue mais inofensiva que a gente tem. Tá? Na maioria dos casos você trata com um remedinho, vai no posto de saúde, em cerca de 1 ou 2 dias já está bem. Mas nós temos aqui, a doença que mais ataca os brasileiros é a dengue clássica. Tá? Quais são os sintomas da dengue clássica? Primeiro, você tem uma febre alta, né? Essa febre ela varia de 39 a 40 graus, tá? E ela tem um início bem súbito, ou seja, você está bem aqui agora, mas em torno de meia hora você já está queimando de febre, né? E ela pode até levar à convulsão, né? Forte dor de cabeça,
tá? A dor de cabeça é bem aguda e dor atrás dos olhos acompanhada dessa dor de cabeça. A maioria das pessoas procuram pronto-socorro quando está com dengue clássica depois de sentir dores atrás dos olhos. Manchas e erupções na pele, ou seja, pelo corpo, você empola, você coça bastante. Cansaço extremo e moleza, dores no corpo, principalmente nas costas, tá? Dores nas articulações em casos mais graves, náusea e vômitos, tontura e perca de apetite, tá? Perda de apetite de paladar. São sintomas da dengue clássica. Só que a dengue clássica ainda pode desencadear outras doenças, outros tipos de dengue. Como que isso acontece? Mesmo a dengue clássica, mesmo a infecção aparente, pode desencadear a dengue hemorrágica. Porque a dengue hemorrágica ela acontece de duas formas. Primeiro, ou na sua infecção, o vírus já sofre uma mutação e você acaba contraindo a DEN3, que é a que causa a dengue hemorrágica, né? Ou simplesmente você tá sentindo algum mal-estar na infecção inaparente e você toma algum medicamento anti-inflamatório à base de ácido acetilcetílico, que é ali os gripais, que é ali a neosaldina, e você acaba desencadeando com essa substância um quadro mais grave da doença, entendeu? É por isso que quando você está doente, é recomendável você tratar a febre com dipirona. Como, por exemplo, porque são medicamentos que são livres desse ácido acetilcetílico. E quais são, então, os sintomas da dengue hemorrágica? Dor abdominal, ou seja, contínuas, vômito persistente, assim, já logo de cara, palidez, suor frio e mãos úmidas, sangramento pelas mucosas, ou seja, boca, nariz, gengiva. Em alguns casos mais graves, você pode suar sangue, né? Você pode transpirar sangue, você pode chegar a defecar sangue também, né? Nesse quadro de dengue, tá? Manchas vermelhas na pele, assim como tem ali na dengue clássica. Sonolência ou agitação, ou seja, algumas pessoas manifestam sonolência, moleza, outras pessoas já ficam muito agitadas. Perca de memória e confusão mental, excesso de sede e boca seca, dificuldade respiratória e queda de pressão arterial. São alguns sintomas da dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica é um quadro mais grave do que a dengue clássica, felizmente não é tão frequente, mas o sintoma mais grave, ou seja, a forma mais grave que a doença atua, seriam os sintomas do choque da dengue, né? A síndrome do choque da dengue funciona da seguinte forma: você tem todos os sintomas da dengue hemorrágica, só que além disso você acaba manifestando algumas alterações comportamentais e alterações fisiológicas, que é aquela alteração psicológica, mas que reflete no seu físico, né? Fisiológica. Queda ou ausência de pressão arterial, ou seja, baixa muito a sua pressão. O pulso é quase imperceptível, ou seja, é difícil sentir as batidas do seu coração quando o médico vai te examinar. Palidez excessiva, perca de consciência e alterações neurológicas permanentes, tá? Problemas cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, ou seja, você tem dificuldade aí no seu cardiovascular, que seria o bombeamento do coração. Você tem insuficiência hepática, que seria insuficiência do fígado, hemorragia digestiva e, em alguns casos mais graves, derrame, dor abdominal persistente muito forte, mudança de temperatura do corpo, suor excessivo e o comportamento variando entre sonolência e agitação. Em alguns casos mais graves, a pessoa pode chegar até em coma se desencadear aqui essa síndrome do choque da dengue. E o interessante é que você nem percebe que você está com dengue, entendeu? Você não precisa saber que você está com dengue para desenvolver esses sintomas psíquicos, né? A própria doença, a resposta do seu corpo acaba sendo aí um fator determinante para que você desenvolva essa doença, esse quadro da doença. Zika vírus. O Zika vírus ele é muito menos agressivo do que a própria dengue, digamos em si, né? Ele é transmitido por 3 fatores. Primeiro, que é a transmissão direta, que é picada através do mosquito Aedes aegypti, e a transmissão indireta, que ela apresenta 2 casos aqui na transmissão indireta, que seria pela relação sexual, se transmite Zika vírus, tá? E a transmissão de mãe para o feto. O período de incubação do Zika vírus, que é ali o Zika V, ele varia de 2 a
de 3 a 12 dias após o contágio da doença. Esse período de incubação equivale para qualquer tipo aqui de transmissão. Qual é o sintoma, então, os sintomas do Zika vírus? Dor de cabeça, né? Bem moderada, manchas na pele, como se fosse dengue, febre. A febre não é alta, ela chega até 38 graus, só que é uma febre que persiste, ela pode chegar de 1 a 2 dias de febre, você tentando combater e não conseguir. Coceira pode apresentar ela moderada ou intensa e inchaço nas articulações. Essa é basicamente a grande diferença do Zika para a dengue. Em outros acontecimentos, como por exemplo, acometimento neurológico, ou seja, em casos bem raros a pessoa pode apresentar perca de memória e confusão mental. Conjuntivite, de 50% a 90% dos casos, apresentam conjuntivite também como sintoma do Zika vírus, dor articular moderada e dor nos músculos também moderada. O Zika vírus, entre nós humanos e jovens, né, jovens de 10 a 45 anos, o Zika vírus não é tão letal e não é tão perigoso. O Zika vírus se apresenta de forma muito agressiva quando ele acontece em gestantes. Porque em gestantes ele passa diretamente para o feto. E no feto ele desenvolve a microcefalia. Ele lesa o tecido do cérebro das crianças em formação. Então aí você tem uma forma muito mais agressiva do vírus, né? Não em jovens e adultos, né? A gente consegue tratar aí, o tratamento do Zika vírus é bem simples, mas em feto, que é um pouco mais difícil de detectar e um pouco mais difícil de tratar, ele pode sofrer aí alterações no cognitivo, alterações no cérebro, porque o Zika vírus impede a formação do cérebro. Ele tem preferência aí pelos tecidos cerebrais, a criança acaba desenvolvendo microcefalia. A chikungunya já é um pouco diferente, tá? A chikungunya, eu volto a repetir que entre jovens e adultos ela não é tão letal, mas ela é um pouco difícil de detectar, uma vez que os sintomas do chikungunya acontecem mais tarde, ou seja, elas acontecem mais lentos do que como se fosse a dengue e o Zika vírus, e os sintomas quando manifestam são praticamente os mesmos, né? Que seria febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço, dor nas costas principalmente, né? Dores pelo corpo, ela vai se manifestar muito nas costas, erupções, ou seja, muita espinha, muita bolha na pele, fadiga, cansaço extremo. Em casos mais agudos e mais graves, você vai ter aqui náuseas e vômitos, ok? São sintomas da chikungunya. A chikungunya também não é tão letal, só que aqui vale uma curiosidade, tá? Indivíduos maiores de 65 anos têm a taxa de mortalidade 50 vezes superior à de um jovem adulto, ou seja, até 45 anos de idade. Então, nesses grupos de risco, como indígenas, idosos e nenéns, a chikungunya ela pode ser muito letal sim, tá? Mas para jovens e adultos, nem tanto, ela se comporta basicamente igual ao coronavírus. A maioria das infecções de chikungunya na gravidez não resulta em transmissão para o vírus do feto. Então, ou seja, você está com chikungunya não quer dizer que vai passar para o seu feto igual acontece com o Zika vírus, tá? Mas só que já existem alguns relatos aí, que aconteceram abortos espontâneos logo depois da infecção da chikungunya. A febre muito alta pode ter levado aí os abortos espontâneos em casos de gravidez. Lógico que isso bem no início da gravidez. Depois do 6º mês de gestação, já não é tão perigoso assim o aborto em relação à chikungunya, aborto espontâneo em relação à chikungunya. Bom, meninos, essa é a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado, tá? Se você de repente tiver alguma dúvida aí, manda aí nos grupos da escola, ou então entre em contato com a gente, que eu vou estar explicando para você novamente, tá bom? Como a gente viu aí, a preocupação não é só voltada ao coronavírus, a gente tem outras doenças, nós falamos aqui sobre 4 dessas doenças e o restante a gente vai falar na próxima oportunidade de encontro que a gente tiver, e fica aqui a nossa aula, tá? A gente encerra por aqui. Não deixa de fazer a sua atividade, tá vindo aqui no próximo slide, tá? São só 4 questões, anota aí no seu caderno, faz a sua atividade, uma folha destacada e entrega pra gente assim que a gente voltar, tá? Uma excelente tarde a todos, eu tô terminando a gravação e um grande abraço.